Boa noite a todos. Novamente estou aqui, Rafael Salavia, para mais um vídeo aqui da sala de oração. Graça e paz a cada um de vocês. A mensagem de hoje está para a gente no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 13. Certo? Deuteronômio, capítulo 12, versículo 13. Mas antes da gente começar a reflexão desta noite, vamos fazer uma oração. Amado Deus e amado Pai, por favor, se Deus abençoe essa reflexão nesta noite, se eu possa, por favor, Senhor, nos orientar e nos explicar o que o Senhor quer nos passar nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deuteronômio capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Aqui, Moisés, o patriarca Moisés, ele fala uma ordem simples, mas super precisa para cada um de nós. Não sacrificar holocaustos, ou seja, sacrifícios em qualquer lugar. Rafael, mas hoje a gente não faz mais como o povo de Israel. A gente não tem um altar numa igreja, um altar nas nossas casas para sacrificar um animal pedindo perdão por nossos pecados. Sim, mas nesse sentido, traduzindo para hoje, se indica que nós não devemos fazer uma adoração a Deus, ou a gente não deve fazer uma espécie de culto apenas em nossa casa, tirando a adoração verdadeira para Deus que Ele mostra na sua Bíblia e tirando da nossa vida a congregação, a nossa ida a uma igreja. Porque muitas pessoas pensam, eu não vou para uma igreja porque fulano ali não presta, fulano ali fica me dando torto, então eu não vou para a igreja, vou ficar só na minha casa mesmo fazendo culto sozinho lá em casa. Só que isso é um erro. Por quê? Enquanto as pessoas enquanto forem pessoas, pecadores, formarem uma igreja, infelizmente haverá erros, irão haver erros, certo? Mesmo que seja uma igreja, claro, de Deus, tenha a palavra de Deus, do Espírito Santo, as pessoas, infelizmente, possuem erros. Então a igreja, às vezes, também vai apresentar erros, mas esses erros devem ser corrigidos, e não difamados, espalhados de boca em boca, mas sim corrigidos. Outra coisa que as pessoas pensam, eu posso adorar a Deus da minha própria forma, do jeito que eu quiser. Não, gente. Deus ele possui uma cartela, podemos dizer assim, uma cartela, um manual, um guia de como devemos adorar Ele. E tudo nessa adoração invoca santidade, compromisso, resignação para a nossa adoração a Ele. Por exemplo, teve um episódio que foi quando Davi ele estava transportando a Arca da Aliança novamente para Jerusalém, para Israel. E um desses momentos, o que Davi fez? Ele colocou a Arca da Aliança sobre uma carroça e os bois levavam essa Arca da Aliança. Só que no meio do caminho, no meio do percurso, a roda dessa carroça, que levava a Arca da Aliança, quebrou e não deu mais. Aí a Arca da Aliança ia caindo, um sacerdote foi lá e tentou segurar ela com as mãos e acabou morrendo. Mas isso foi uma história tão trágica, se a gente lesse na Bíblia, foi uma história tão trágica, uma morte tão banal. Por que Deus permitiu isso? Foi porque Deus, na sua Bíblia, que eu acho, se não me engano, lá em Levítico, ou foi em Números, falou a forma correta de levar a Arca da Aliança, que não era sobre bois, ou jumentos, ou qualquer outro animal, e sim, os únicos que levariam a Arca da Aliança seriam os sacerdotes, os levitas, e ainda mais segurando elas nas costas. Cada um eles levariam um pedaço da Arca da Aliança nas costas. Então, Davi não tinha feito essa adoração de início, deu errado, e depois que ele viu o erro que ele fez, ele voltou à forma de levar, na forma original de levar a arca. Aqui na nossa adoração a Deus é da mesma forma. Deus ele possui um jeito a ser adorado. Um desses jeitos, qual é? A pessoa precisa se congregar em uma igreja, buscar a Deus entre os irmãos. Por quê? Tanto os irmãos vão ser espelho de Deus para ela, como também ela pode ser um espelho de Deus para um outro irmão. Outra coisa, a pessoa também, ela deve adorar a Deus em silêncio no seu quarto? Sim. Mas nunca buscando uma forma de adoração pagã e que desonre o nome de Deus. E sim, um momento de oração, um momento de louvor, um momento de ler a Bíblia, deve ser santo e sagrado, não buscando coisas que deturpam aquele momento, que estraguem aquele momento. Aquele momento dele deve ser seu santuário, mas também você não deve ter apenas aquele momento. Deve ir à igreja,
adorar junto com seus irmãos. E isso Deus ele vai nos ensinando dia a dia. Então que essa mensagem aqui de Deuteronômio sirva para a gente como exemplo, como uma ordem de Deus, indicação de Deus de como nós devemos ir a adorá-lo. Porque ele é um Deus santo e ele exige que uma adoração também seja na mesma medida. Amém? Vamos orar. Meu Deus e maravilhoso Pai, te agradeço, Deus, por mais um sábado, por mais um dia de vida. Por favor, Senhor Deus, fica conosco nesta noite. Nos proteja, Senhor Deus, de todo mal e também nos ensine, Senhor Deus, a querer ir à Tua igreja, ir com alegria, se congregar com os irmãos e também ter a forma certa de adorar. É isso que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.